Bom, então vamos dar uma discutida um pouco na última parte. Quer dizer, a gente... vou falar assim de séries de funções. A ideia é assim, vamos começar assim pelos números, né? Vamos dizer assim, séries... Tá? Então, vamos dizer, quando a gente fala em dar uma sequência de números, né? Reais, em princípio, e aí você quer saber o que é a soma de zero, assim, n igual a zero é infinito, de AN. Pode ser uma mera curiosidade filosófica, como no paradoxo de Zenon. O Zenon vai lá e diz, não, mas esse tempo aqui é uma soma de infinitos tempos e, portanto, é infinito. Então, é uma questão. Outra questão é se a gente examina a própria definição de número real que a gente aprendeu na escola, ela é dada por uma soma infinita. Quer dizer, a gente pega vamos dizer, pensando assim, você pega uma reta, estabelece um ponto zero aqui, um aqui, então essa é a unidade, e aí quando você pega um número x aqui, vou chamar de A, número A aqui, você marca aqui, sei lá, 2, 3, então o 4 está aqui, então A, em primeira aproximação, é 3, mas é 3 mais alguma coisa. E aí você divide esse pedaço aqui em 10, os outros aqui também, e aí você vê 3,1. Também é uma aproximação. Aí você divide em 10, então aqui você... No fundo, você está dizendo que o número é uma soma infinita, que é meio... Vamos dizer, quer dizer, a ideia de soma infinita já está presente na nossa vida há mais tempo, talvez, do que a gente pensava. Né? No fundo, isso nunca é muito discutido detalhadamente, mas é isso. De certa forma, fica implícito que alguma hora você para. Você diz, tá bom, já... Mas tem essa coisa. Tem outra... Quer dizer, esse AN aqui, na verdade, essa soma aqui, né, a gente define como sendo o limite, quando n tende para infinito, de Sn, onde Sn são as somas parciais. Não mudou muito, mas tem uma coisa aqui também que fica fixada quando você fala isso, é que você tem uma ordem para somar. Quem chegou agora, vou discutir séries de funções, mas estou começando lá no começo. Então, tem uma ordem aqui. Você soma a cada passo, no enésimo passo, os N primeiros caras que se apresentaram. Quer dizer, os AN estão dados numa ordem e você usa essa ordem. E mexer com essa ordem, a gente já viu, pode ser delicado. A nossa questão, vamos dizer, pode não ser... Vamos dizer,
falei do Zenon, que é uma coisa meio filosófica, aqui é a própria definição de número, mas tem uma coisa muito presente para a gente aqui, que é algoritmos, né? Frequentemente iterativos, mas que produzem a cada passo. No passo n, você tem digamos, xn, que é tipicamente a solução, melhor solução até aquele momento, xn. E aí, no passo n mais 1, você produz um xn mais 1, que, em geral, né, senão não faria sentido, né, ele é gerado a partir do xn. Tá certo? Se eu gerasse o xn mais 1 independente do xn, eu não tinha motivo para ter gerado o xn primeiro. Eu diria, não, eu vou gerar o x 1532 e pronto. Então, tipicamente, né, xn mais 1 é igual a alguma função de xn, eventualmente de alguns parâmetros e tal. Você pode incluir aí. E, né, a ideia é que em algum momento você para e diz, tá bom, beleza. Né, um critério de parada tradicional é quando o xn mais 1 dá igual a xn. Bom, se o xn mais 1 dá igual a xn, se tudo correr bem, o xn mais 2 vai dar igual a xn mais 1. Você começa a repetir, você diz, não, então chegou. E você sabe que isso possivelmente é devido ao fato de que você não tem mais precisão para ir mais longe, mas tem uma maneira muito simples de produzir um algoritmo que dá errado. Né? Você pega, o algoritmo é o seguinte, vamos dizer, você faz φ de 0,A1, A2, A3, etc., igual a 0,A2, A3, etc. Quer dizer, você vai andando com esses caras aqui. Então, é como se você multiplicasse isso por 10, né? Como se você dissesse φ de x é igual a x menos a parte inteira x menos, desculpa, a parte inteira de 10x. Você multiplica o cara por 10, não, na verdade é esse, x menos, né, você multiplica por 10, é 10x menos a parte inteira de 10. Tá, então aqui o 10x começa no A1, a parte inteira é o A1, você tira o A1 e dá isso aqui. Claro, se você começar com x0 igual a 0,000, e agora botar, vamos dizer, se tiver 1000 zeros aqui, você vai gerar 0, 0, 0, 0. Vamos dizer, se você não vamos dizer, se você estiver truncando aqui assim, né, pode ser que esse 9 ele não aparece durante um certo tempo. Né? Isso depende só de quanto você bota aqui. E aí você vai dando 0, 0, 0, 0, de repente aparece um 9 aqui, e de repente começa a dar 9, 9, 9, 9, 9, 9. Quer dizer,
Se você tiver aqui 1 bilhão de... Bilhão é um número pequeno, mas 1 bilhão, tá, de zeros seguidos de uma infinidade de noves, todos infinitos aqui. Esse negócio, sei lá, se você produzir uma coisa aqui com 10 casas decimais, durante quase 1 bilhão de vezes você vai produzir zero. Pode ser que você pare. E a resposta certa seria 1. O limite seria 1. Tá? Então, tem uma coisa que a gente não discutiu, mas é importante discutir, às vezes nos algoritmos, é justamente esse tipo de coisa, de estabilidade, vamos dizer, quando você tem a propagação de erro também, quer dizer, você tem um pequeno erro inicial, sempre tem, a cada passo você tem um pequeno erro, e esses erros podem ir se somando e produzir um erro grande, ou pode, na verdade, a cada passo o erro aumenta, não só a soma, mas o novo erro é maior ainda e pode dar tudo errado. Então, algoritmos têm que se preocupar com esse tipo de coisa. Não discutiu muito isso, mas a questão é que, vamos dizer, limites de sequências fazem parte da nossa vida. Quando você trabalha assim com algoritmo, você vai parar em algum momento, mas a preocupação, você tem que ter algumas preocupações. A primeira é se existe, né? Existe x igual ao limite. Quer dizer, num mundo ideal, com um computador ideal, com o tempo infinito, será que lá no final dos tempos, agora eu estou sempre usando essa metáfora, né? No final dos tempos existe esse x, e tipicamente a gente já viu também que, embora os nossos números aqui, os nossos xn, sejam números racionais, também, vamos dizer, você teria um computador que permite você ir pegando todos os números racionais, que também não é o caso, mas vamos dizer, essa sequência de números racionais, quando ela morresse lá no infinito, ela iria para o céu, e no céu existe esse número real x, que é o limite da sequência. Então, mais ou menos isso está implícito na nossa cabeça, assim, quando você faz qualquer uma dessas coisas aqui, vai estar resolvendo um problema, está gerando uma sequência, uma das coisas para você pensar é se lá no céu dos números reais existe o limite dessa sequência. Porque, bom, se não existir, então pode ser que seu algoritmo gere um resultado, mas tem boas chances dele ser falso. Falso significa insatisfatório. Você pode sempre gerar um resultado falso, no sentido de que ele não é exato, mas ser satisfatório. E tem essas outras questões, quer dizer, tudo bem, existe o x. Até onde eu vou com o xn para ter um resultado satisfatório? Quando a gente diz assim, isso aqui significa que para todo epsilon maior que zero, existe n epsilon tal que n maior que n epsilon. Então, o epsilon é a sua tolerância, tolera um erro menor que epsilon, e aí você diz, bom, se eu parar no termo 218, eu sei que a partir daí, qualquer n maior que 217, o erro vai estar satisfatório. Então, tá bom. Tem uma coisa também
importantes. Tá na definição, mas é mais que uma definição, né? É uma preocupação estimar o erro. Bom, então, primeira coisa existe um limite, quão perto eu preciso, quer dizer, quão longe, até onde eu tenho que ir para chegar perto do limite. Isso, vamos dizer, esse dado epsilon, calcular esse n epsilon é uma arte específica do problema. A definição de limite é uma definição geral. Então, bom, a gente começou o curso com limites de sequências numéricas e a gente terminou o curso com sequências de funções. Quer dizer, a gente, vamos dizer assim, posso botar isso aqui. E, bom, como é que é? Por que diabo sequências de funções? É porque a gente aborda problemas em que, de certa forma, a incógnita é uma função. Talvez a grande fonte de incógnitas funções é essa compulsão de prever o futuro. Então você tem um fenômeno qualquer e você quer saber como ele vai estar daqui a um certo tempo. E isso, em geral, passa por, vamos dizer, procurar uma função f de t que nos diga, né, a cada tempo, o que vai ser esse negócio, uma medida desse negócio. Em geral, a gente não tem essa função. Certo? O futuro a Deus pertence. Mas, ousadamente, a gente constrói, com maior ou menor sucesso, métodos de prever o futuro a partir dos dados do presente. Então, basicamente é isso que vamos dizer, a ciência positiva tenta fazer de alguma maneira. Você tem, por exemplo, vamos dizer, se eu olho e digo, bom, eu estou nesse ponto aqui, x, estou com essa velocidade aqui, né, nesse tempo t, então eu vou pensar assim, bom, eu vou pegar aqui e botar t vezes v, esse é um vetorzinho aqui, e aí eu somo esse t vezes v no x, e esse é o meu chute a partir desses dados para onde eu estaria no tempo t contado a partir. Vamos dizer, na verdade, aqui, vamos botar assim, vamos dar um ΔT. Tá? T é o instante inicial, então vamos botar aqui ΔT vezes V. Então, eu estou aqui no tempo t, eu estou em x com a velocidade v. Então, o x, esse x daqui, normalmente eu designo por x de t, v por v de t. E o meu objetivo é prever o futuro de x. Então, na verdade, eu estou com duas funções e eu preciso do v e do x para prever o x. Isso daqui é o meu chute para x de t mais ΔT. Se por acaso, vamos dizer,
Se por acaso eu souber aqui a aceleração, então com a aceleração é a velocidade da velocidade. Então, no tempo, vamos dizer, a aceleração seria uma coisinha assim. No tempo t mais ΔT, eu daria agora V de t mais ΔT seria aproximado por V de t, x de t, por V de t mais ΔT A de t. Legal? Então, na verdade, aqui eu lido com 3 funções: posição, velocidade e aceleração. Se eu tiver velocidade, eu dou um chute para a nova posição. Se eu tiver aceleração, eu dou um chute para a nova velocidade. E agora, se eu tiver a nova aceleração, sempre fica faltando alguma coisa. Mas isso funciona bem em alguns casos. Por exemplo, quando você pensa na aceleração da gravidade, fixado assim, fixado nos corpos, pensa a Terra e tal, a aceleração da gravidade é dada em função da posição. Então, fecha, porque eu tenho a posição, a velocidade, eu não preciso, a aceleração ela já é calculada em função da posição, e aí eu vou para a nova posição, nova velocidade, tenho a nova aceleração em função da nova posição e eu vou andando. Claro que eu estou errando a cada passo, mas é meio assim. De certa forma, com isso, eu tenho, vamos dizer, é como se eu dissesse assim, ó, eu tenho aqui do tempo t0 ao tempo t1, eu tenho x de t vai ser alguma coisa assim, e eu, na verdade, eu vou aproximar isso por alguma coisa assim, né? A cada passo eu dou esse aqui eu não conheço, esse contínuo aqui. E eu chuto assim. Ou, eventualmente, usando o integral, derivada e tal, se eu souber direitinho a expressão dessas funções, eu até calculo esse daqui mesmo. Mas, possivelmente, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou ter uma função e vou ter uma aproximação dessa função. Bom, eu posso pensar assim, se eu consigo fazer esse negócio com ΔT menorzinho, eu tenho uma aproximação melhor. Até posso pensar, se o ΔT for, vamos dizer, se eu der um certo tamanho aqui, né, T, e o ΔT for igual a T sobre N, onde N é um parâmetro que eu posso fazer tender a infinito, significaria que eu estou pegando ΔT cada vez menor aqui. Claro, eu preciso de mais ΔTs para sair daqui e chegar aqui, mas provavelmente, eu não tenho nenhum dado aqui sobre as funções, mas eu tenho uma certa fé de que se as funções são bem razoáveis, quando esse n tender para o infinito, essa minha aproximação deveria estar tendendo para essa aqui. Então, isso é bem um caso assim, meio simples, assim, de situações em que você, de certa forma, tem uma função e gera uma aproximação dela. E que você pode, eventualmente, fazendo variar um parâmetro, obter aproximações melhores. Bom, esse exemplo aqui é muito tosco. A gente pode, inclusive, criar algoritmos em que você faz uma aproximação, uma função aproximada, e a partir dela gera uma outra. De qualquer maneira, eu estou colocando a questão que, frequentemente, o nosso objeto de estudo, a nossa incógnita, é uma função e não um número.
E, então, sim, de uma maneira mais abstrata, né, eu posso pensar o conjunto de todas as funções. Vamos dizer, eu fixo um intervalo AB da G do intervalo AB em R. Talvez eu deva exigir que elas sejam contínuas, derivadas, alguma coisa assim, mas são as funções de AB em R. E aí uma sequência de funções, vamos chamar esse cara aqui de Gzão, né? Eu posso fazer uma sequência Gn com Gn. Para cada n, isso aqui é uma função, é um elemento desse conjunto aqui. E aí eu posso me perguntar, né, se essa sequência converge para algum lugar. Quer dizer, será que existe G de AB em R tal que Gn converge para G? Para que aqui tudo bem, mas isso daqui precisa ser definido de alguma maneira. O que é Gn converge para G? Isso apareceu aqui. Às vezes, vamos dizer, o Newton, quando ele escreve assim, ele não escreve f de x, porque ele não tinha essa notação, né? Mas, vamos dizer, a versão moderna, f de x igual a somatório de n igual a zero a infinito de an x elevado a n, que ele está nos dizendo, né, é que essa f ideal aqui ela é aproximada por fn de x igual a somatório de i igual a zero até n de ai x elevado a i. E que isso daqui vai tender que é a nossa f. E aqui, para que ele faz isso? Ele faz isso porque escrever assim... Aliás, por que é tão bom escrever A igual a 0, a 1, etc., B igual a B0? Bom, truncando, né? Porque isso funciona bem para somar, para multiplicar. A gente tem algoritmos razoáveis para somar e para multiplicar. Dividir é sempre mais complicado. Aliás, há uns anos eu resenhei um livro chamado História Universal dos Algarismos. Isso não foi tão simples assim, não. A numeração de posição com vírgula e tudo, ela surge mais ou menos no final do século XVI. Então, isso já estava ali. Né? O Newton diz, é recente. O Newton vem pouco menos de 100 anos depois, diz, isso é uma coisa recente. Recente. Mas até, eu acho que até o século XX mesmo, havia uma disputa entre abacistas e, não sei como era o nome dos partidários disso, tinha o pessoal que usava ábaco e achava que funcionava melhor do que fazer no papel e lápis, como a gente aprendeu na escola. Então, mas, de qualquer maneira, isso aqui funciona bem. Claro que, se você pensar só nos inteiros, funciona melhor ainda. E essa notação com a vírgula, na verdade, ela surge para
criar os números reais. Até isso aqui, assim, a gente não tinha um modelo de número real. Se você é um número inteiro, você pode escrever com algarismos ou sei lá, botar N bolinhas e tal, uma coisa assim. Um número racional, você faz uma fração. Um número real, até esse momento, não tinha uma representação que as pessoas pudessem olhar, ah, isso é um número real. Então também tem essa função. Mas, de qualquer maneira, a gente consegue operar bem com esses caras. Também é uma soma infinita, também tronca. Aqui, o Newton diz, olha, com isso aqui eu sei fazer as duas principais operações que eu preciso. F' de x é igual a somatório de n igual a 1 a infinito de n a n x elevado a n menos 1, e eu consigo, vamos dizer, uma f de x igual a somatório de n igual a 0 a infinito de a n x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais um A. Quer dizer, se eu quiser uma função cuja derivada é a minha f, está aqui. Então, o Newton diz, olha, eu sei derivar e integrar qualquer coisa. É claro que ele antes ele diz, não, qualquer função eu consigo escrever dessa maneira. Isso não é tão simples assim, mas a gente viu bem um tipo de situação em que a gente não tem a função e a gente obtém a função assim. Quer dizer, quando você dá uma equação, né, uma equação diferencial, tipo, acho que a gente fez, sei lá, y de x, a gente quer y de x, já tem y' de x, ou y' de x mais... São duas linhas de x mais x, y de x igual a 0, por exemplo. Você escreve y de x igual a somatório de n igual a 0 a infinito de a n x elevado a n, joga isso nessa equação, né? Porque aqui, se eu sei derivar uma vez, claro, eu tenho f duas linhas de x igual a somatório de n igual a 2 a infinito de a n x a n n menos 1 n x elevado a n menos 2. Está claro por que eu começo de 2? E aí eu jogo isso aqui, e isso não vai me cuspir diretamente essa y sim, mas vai me cuspir uma fórmula para calcular. Não, vai calcular vai me dar uma fórmula de recorrência que me dá, provavelmente como é de segunda ordem aqui, o AN mais 2 em função do AN e do AN mais 1. Eu pode até fazer isso aqui, ó, vamos recordar isso aqui. Se você olha para isso aqui, diz, bom, então isso aqui vai me dar somatório de n igual a 2 a infinito, de n menos 1 a n, x elevado a n menos 2, mais x somatório de n igual a 0 a infinito, de a n, x elevado a n, igual a 0. Agora você só tem que ajeitar e igualar os coeficientes, né? Certo? Então, aqui você
Isso aqui você pode botar assim, né? Mais um. Então, isso aqui vai ser somatório de... Bom, isso aqui... Vou botar assim, somatório de n igual a zero a infinito. Então, aqui você vai chamar esse n menos 2 de n. Então, você vai ter x elevado a n mais 2 aqui, n mais 2, n mais 1 aqui. Certo? Quer dizer, n menos 2 virou n. Então, n virou n mais 2, n menos 1 virou n mais 1, n virou n mais 2 aqui. Esse daqui vai ser n mais 1 vira n. Então, aqui você vai ter mais somatório de n igual a 1 a infinito, de a n menos 1, xn. Né? E agora você pode juntar. Bom, tem o termo... Aqui não tem a potência zero. Aqui tem a potência zero. Né? Então, aqui isso vai dizer para você que quando n for zero, então você vai ter 2 a 2 igual a zero. Legal? Se você fizer n igual a zero aqui, aqui não tem n igual a zero, então o termo x0 vai ser 2 vezes 1 a 2 vezes x elevado a zero, e vai ter que ser zero, porque não tem ninguém para cancelar ele. Então, isso aqui vai me dar A2 igual a zero. E, fora isso, somatório de n igual a 1 a infinito de n mais 2, n mais 1 a n mais 2 mais a n menos 1 tá? Peguei agora, começando aqui de n igual a 1, juntei tudo numa coisa só. E a ideia aqui é também assim, chutando, como se fosse um polinômio. Se esse negócio é igual a zero para todo x, então o coeficiente de xn é igual a zero para todo x. E aí você joga essa fórmula, que vai dar aqui an mais 2 é igual a menos an menos 1 sobre n mais 2 n mais 1. Então, você precisa dar... Tá? Eu fiz isso aqui igual a zero, passei esse para o outro lado, dividir, deu isso aqui. Então, tipicamente, você vai ter que dar o A0, dar o A1, o A2 já é obrigatoriamente zero, e aí você gera o A3 a partir do A0, o A4 a partir do A1, e por aí vai. Se não tiver errado nada, é isso. Pode ser que daí você tire uma fórmula fechada que permita... Né, porque tem uma fórmula de recorrência aqui. Então, em princípio, você precisa desses caras e a cada passo você vai gerando um novo. Às vezes você olha para a expressão e diz, opa, peraí, isso aqui dá. Quer dizer, não, a n tem essa fórmula aqui em função de n. Mas isso é uma sorte, em geral, é uma coisa assim. Então,
é legal porque a gente partiu aqui da ideia de aproximar a função por uma soma infinita, uma série de potências, e pegou um problema. Esse aqui eu peguei porque ele não é tão trivial e a gente consegue fazer sem muita dificuldade. Tem o problema, o sistema massa-mola, por exemplo, tem uma equação que é tipicamente, né, m y duas linhas é igual a menos K2y, né, se você tiver aqui. Tá. Você tem a distância y, aí você tem a massa vezes a aceleração, que é a força que atua aqui, é igual a uma constante negativa vezes y. É uma equação mais simples e é interessante, porque você também resolve assim, e no fim você olha a solução e diz, mas isso aqui é um seno, um cosseno. Tá? Então, se você nunca tiver visto a série do seno e do cosseno, você não descobre isso. Mas se você tiver visto a série do seno e do cosseno, você vê que dá em termos de senos e cossenos. Mas, de qualquer maneira, aqui a gente partiu da ideia que a nossa função ia ser dada por uma soma infinita, portanto, ia ser aproximada de alguma maneira. Né? E a gente conseguiu uma fórmula que permite, vamos dizer, se você jogar isso no computador, você pode calcular os 1000 primeiros termos e dizer, essa soma aqui, parando em 1000, é essa. E aí se coloca o mesmo tipo de problema. Quando é que eu paro? Será que existe a função mesmo? Então, aqui tem que desenvolver uma teoria para isso. Mas, de qualquer maneira, o ponto de partida, e eu acho que, se eu bem entendi, o Newton tinha isso claro na cabeça dele. Quer dizer, que dar uma função dessa maneira não era só para calcular a integral e derivada. O problema de resolver uma equação diferencial como essa estava bem claro na mecânica. Quer dizer, você tem, na mecânica newtoniana, você tem a força igual a massa vezes a aceleração, ou derivada da quantidade de movimento é a força. O que diz que, em princípio, se você tiver a força, você não tem a sua função, você tem a aceleração, a segunda derivada. E a lei da gravitação é tipicamente uma lei que dá a força em função da posição. Como aqui também no massa-mola, né, você tem a força que está aqui, dada em função da posição. Então, você tem uma equação, né, envolvendo a segunda derivada e a função. Não é muito difícil incluir aqui a derivada, porque toda vez que você tem um movimento assim, você pode ter uma resistência, né? Se tiver uma fricção com o chão ou uma resistência do ar, isso depende da velocidade. Não tem, certo? Não tem força de fricção se você estiver parado. Ela existe quando tem velocidade. Então, entraria mais uma força aqui, incluindo a velocidade. E, claro, temos presente, isso aqui é um massa-mola ideal. Ninguém pode acreditar, talvez, será uma mola de relógio suíço durante o tempo e tal, tenha uma constante fixa, ou uma coisa assim, mas você achar que a mola tem realmente uma constante que é constante, não vai variar nem com a posição, nem com o tempo. Na verdade, quer dizer, quando você já faz esse modelo, ele já é um modelo, já é uma aproximação da realidade. Tem uma outra maneira de pensar aqui que diz
Não, eu não sei se é isso. Então eu vou pensar, eu vou renunciar a calcular a solução, mas eu vou tentar entender como ela é mais ou menos. De qualquer maneira, também outra coisa, né? Aqui eu estou adotando uma postura diferente da do começo. Né? Quer dizer, eu estou calculando, eu estou me atrevendo a dizer, não, tem uma fórmula que me dá a função para cada x, que eu dou um x, jogo aqui, eu tenho a solução. No começo, o que eu fiz? Eu tenho tempo, e para eu calcular, eu tinha também posição, velocidade, aceleração, e aí eu ia aproximando, dando vários passos para calcular uma posição em cada tempo. Também é viável. De qualquer maneira, vale essa ideia de que isso daqui, vamos dizer, só lá no céu que tem essa soma infinita. Aqui na Terra eu vou ter que truncar e vou ter que me explicar para dizer que truncar aqui tá bom. Então isso é o modelo do Newton, né, que bom, vigora até hoje, funciona, tal, mas era o único até, eu acho, o surgimento da série de Fourier. Pensar assim, deixa eu apagar aqui. O Newton inspiração a inspiração do Newton A igual a 0,1 a 2. Isso aqui é igual a 0 mais A1 vezes 1/10 mais A2 vezes 1/10 ao quadrado. E aí ele diz, então, f de x vai ser A0 mais A1x mais A2x2 mais A3x3. Esses A's aqui não são os mesmos de cá, mas ele fala explicitamente, com outra notação, mas que ele se inspirou, né, nisso daqui para tirar isso. Quando eu olho, eu tenho mais vontade de dizer inspiração divina, porque não sei. Mas foi daí. Quer dizer, ele é provável também, vamos dizer, que ele já tivesse em mente que isso daqui ia ajudar ele a calcular derivadas integrais. Eu não tenho certeza, mas quando se diz, o Newton inventou a derivada integral, mas o Leibniz também, não sei o quê, pelo que dá para ler, pelo menos desse livro de cálculo do Newton, que é, não sei se tem algum escrito dele mais antigo, ele fala como se a ideia de derivada já fosse conhecida de alguma maneira, sei lá, no círculo de pessoas a quem ele se dirigia, e que ele estava criando essa maneira de representar as funções que permitiria calcular as derivadas das integrais. O Fourier, ele vai fazer
as séries que são conhecidas como séries de Fourier. Aqui eu estou chamando de séries de potência, essas séries são conhecidas como séries de potências, mas nos casos específicos são chamadas também séries de Taylor. Eu não gosto de usar esse nome porque eu acho uma sacanagem. O Newton inventa o negócio e o nome fica o nome do outro. Mas as séries de Fourier são também são as séries trigonométricas. Quer dizer, ele vai escrever uma função f de x igual a 0 sobre 2 mais A1 cosseno x mais B1 seno x mais AN cosseno nx mais BN seno. Tem uma notação, eu comentei em certo momento, né, que é elevado a i θ igual a cosseno θ mais i seno θ. Então, é elevado a i n θ é igual a cosseno n θ mais i seno n θ. Isso daqui é igual a E elevado a i θ elevado a n. Então, de certa forma, você pode pensar assim, que essa daqui são potências... aqui, para dar certo, para não ficar o mesmo coeficiente, você faz... Vamos dizer, você pode fazer um somatório de Cn E elevado a in θ. O problema é que aqui, né, o Cn seria o coeficiente daqui e daqui ao mesmo tempo. Mas você resolve isso somando, em vez de somar de 0 a infinito, você soma de menos infinito a mais infinito. Porque como com menos n aqui, o cosseno seria o mesmo e o seno mudaria de sinal. Então dá para ajustar e tal. É só uma curiosidade aqui. Tá? O fato é que você pode escrever assim a série de Fourier. E se você disser, bom, mas isso aqui é Z, é um número complexo Z, isso também seria somatório de Cn Z elevado a n, o que aproxima as séries de Fourier das séries de potência. Num certo contexto, elas caminham um pouco juntas. Mas, de qualquer maneira, aqui o Fourier ele não tem nenhuma inspiração divina, ele não cria as séries do nada, ele vai resolver o problema da propagação do calor, e lá, no meio do problema, ele chega à conclusão que ele precisa fazer isso. Então, você passa... Quer dizer, aqui você tem Fn igual a somatório de k igual a 0 até n de AK x elevado a k. Ali você tem Fn igual a 0 sobre 2 mais somatório de k igual a 1 até n de AK cosseno k x mais BK seno kx. Então, uma mesma função, você poderia tentar escrever assim ou escrever assim. Depois que a gente estuda um pouco, né, a gente sabe que essa daqui, como eu estou com... Tá de centro em zero. Então, isso aqui vai estar definido, em princípio, num intervalo menos R e R. Essas daqui, elas vão estar definidas num intervalo tipo menos π, π.
Tá? Não tem raio de convergência das séries de Fourier. O que você pode fazer é uma mudança de escala para abrir esse intervalo mais ou menos conforme você quer. Então, elas atendem a necessidades diferentes para resolver problemas diferentes, mas são coisas com origem na física. As séries de Fourier depois deram vários subprodutos, porque o problema da propagação do calor ele não está restrito a uma dimensão. Né? Em geral, você pensa um corpo ou uma placa, né? Sei lá, você tem lá o... Pensa só, tá lá o seu processador grudado na placa-mãe e ele, né, tem uma coisinha assim, né? Você está vendo lá, e ele esquenta. Então é meio como se fosse bidimensional. Eu estou vivendo esse problema, o processador está esquentando. Então, né? Mas ele é a mesma coisa, é bidimensional. Então, o seu problema aqui é meio que bidimensional. Mas, em geral, você tem um corpo tridimensional, e tem lá a temperatura. Então, tipicamente, o problema da propagação do calor é biotridimensional. E aí, para lidar com o problema bidimensional, tridimensional, você tem que incluir mais variáveis, e aí aparecem, logo mesmo no século XIX, variações em torno da série de Fourier, de uma série de funções especiais, funções de Bessel, polinômios de Legendre, tem várias polinômios de Laguerre, Hermite, não sei o que e tal, que são funções especiais que surgem a partir desse negócio. São, é como se você dissesse assim, não, senos e cossenos é um caso, mas pode ter outras sequências de funções que eu posso ter que usar. Já mais para o final do século XX, surgem variantes das séries de Fourier, que são as ondinhas, as ondelettes, que em inglês são chamadas de wavelets, que é dizer, bom, em vez de eu ter como padrão uma coisa assim, eu vou ter como padrão alguma coisa diferente e eu fabrico esses padrões dependendo do meu problema, podem ser úteis eventualmente. Então, isso aqui é meio para uma longa introdução para dizer mais ou menos o seguinte, olha, teoricamente você pode pensar assim, olha, eu tenho o meu espaço F, que é o conjunto das funções F de um intervalo AB em R. E aí eu tenho uma sequência Fn em F, que significa que cada Fn é uma função de AB em R. Bom, e eu tenho uma F também. E a minha questão é o que significa o limite, quando n tende para o infinito, de Fn igual a F. Quer dizer, eu estou aproximando a F por Fn. É claro que tem uma resposta óbvia. É dizer Fn de x converge para F de x para todo x. É a resposta natural, assim, né? Então, resposta óbvia. Fn de x o problema é que essa resposta óbvia não é, em geral, suficiente, satisfatória. Porque a gente espera... É claro, a gente está com problemas em que a derivada e a integral está com funções... Então, as derivadas e as integrais estão muito presentes. Então, você vai querer coisas do tipo, né?
dizer assim, coisas do tipo Fn converge para F, implica Fn' converge para F'. Fn converge para F, implica a integral de A até B de Fn' converge para a integral de A até B de F. Tipicamente porque é meio que assim, né? A F, eu estou pensando, a F deve satisfazer alguma equação diferencial, quer dizer, alguma relação da F com as suas derivadas. Então, você vai produzir Fn, pode ser que as Fn satisfaçam essa relação, mas se elas convergirem para F, eu precisaria garantir que isso daqui vai dar certo. E não é difícil você produzir exemplos em que essas coisas podem falhar. Essa aqui é muito óbvio, né? Quer dizer, certo? Eu boto aqui uma F assim, né? E aí eu pego uma Fn assim, aqui pertinho, e você está com uma F paradinha assim, então a derivada da F pode ser zero, mas as derivadas Fn não são zero, estão longe de ser zero. Então, isso aqui é fácil de falhar. Aqui já não é tão... por exemplo, aqui se eu integrar, está claro que a integral da vermelha, né, se eu integrar aqui, se isso forem os gráficos, a integral de A até B da vermelha está próximo da integral de A até B da branca. Mas dá para também criar exemplos esquisitos, né? Tipo assim, né? Você aqui, o A, o B. Aí bota a F assim, zero aqui. E aí faz a Fn com essa cara aqui, ó. Aqui, a F. Então, digamos que aqui seja 1 sobre n, esse ponto aqui. E aqui, essa altura, 1 sobre n dá uma base aqui, 1 sobre n. Qual é a área desse triângulo? Bom, se a altura aqui for 2n, essa área é 1. 2n vezes 1 sobre n sobre 2 dá 1. E, por outro lado, repara que quando n tende para o infinito, esse negócio vermelho aqui vai andando assim, né? Então, se eu fixar um x qualquer aqui, fixa um x aqui, é claro que tem uma hora que o 1 sobre n passou do x e o Fn de x virou zero. Então, para todo x maior que zero, a partir de um certo ponto, Fn de x é zero. E no x igual a vamos supor aqui que o A é zero, né? O 1 sobre n aqui seria A mais 1 sobre n. Tá? No zero, a Fn já é A, já é zero. Então, na verdade, aqui, Fn de x converge a zero para todo x. Mas a integral de 0 a b de Fn, nesse caso aqui, é igual a 1 para todo n. Isso porque eu fui magnânimo, né? Botei 2n aqui. Podia ter posto 2n ao quadrado, e aí 2n ao quadrado vezes 1 sobre n daria 2n dividido por 2 daria n, estaria indo para infinito. Tá? Então aqui podia fazer uma coisa até pior. Então isso mostra que não é, vamos dizer, essa resposta óbvia aqui, ela é delicada.
caso, vamos dizer... Então, na verdade, a gente... Vamos dizer, no começo não é assim, né? Tá, as pessoas vão fazendo contas, vão provando coisas, vão resolvendo. Mas, a partir de um certo momento, faz sentido você querer definir o seguinte: o que é a distância entre duas funções? Né? Porque se eu tivesse d de fg igual a distância entre fg, certo? Eu posso pensar isso. Eu tenho duas funções, né? Se eu quero saber o que é Fn, o limite de Fn é f, deve ser que a distância entre Fn e f vai para zero. Então eu teria que isso daqui deveria significar que o limite, quando n tende para infinito, da distância entre Fn e f é igual a zero. E, bom, eu tenho escolhas. Né? Quando você pensa em números, a distância é o módulo da diferença. Você pode inventar. Os matemáticos são muito criativos, inventam até mesmo distância entre números. Você tem números periódicos, tem outras coisas. Você pode criar distâncias diferentes. Mas aqui a gente pode definir qual é a distância. Tem uma definição óbvia também aqui, né? Que simplesmente você pegar... Tem aqui a F, tem aqui a G, e definir a distância como sendo o máximo da diferença. Quer dizer, aqui você dizer, ó, distância de F a G igual máximo, vou escrever sup, né, de x pertencente a AB, que é o intervalo AB, de f de x menos g de x. Tá claro assim, ó, que se você dá uma função, né, aqui você dá f assim, se você dá um epsilon, você é uma faixinha que vai do gráfico de f para cima somando epsilon, do gráfico de f para baixo somando epsilon, e as g's que tiverem a uma distância de f menor que epsilon vão estar dentro dessa faixinha. Tá legal? Quer dizer, porque eu tenho aqui a f, aí eu dou a faixinha, e aí, ó, se em cada x o g de x tem que estar entre f de x mais epsilon e f de x menos epsilon, ele tem que estar aqui dentro. Então, é uma maneira simples e que me garante isso aqui. Né? Aqui não tem linha, né? Botei Fn linha, estou vendo uma linha indevida aqui. Tá? A integral da Fn convergir para a integral da F. Tá? Quer dizer, se tem um intervalo AB limitado, né? Porque vê se faz sentido eu dizer isso. Ó. Se Fn de x menos f de x imóvel é menor que epsilon para todo x no intervalo AB, então a integral de A até B de Fn menos a integral de A até B de F é igual à integral de A até B de Fn menos F. E esse negócio daqui está entre menos epsilon B menos A e epsilon B menos A. Tá? Quer dizer, no máximo, a Fn está assim acima, está epsilon acima de F, e aí eu vou ter epsilon em cada lugar aqui, no intervalo AB, multiplico epsilon por B menos A, eu vou ter isso. E no mínimo está aqui, menos epsilon abaixo, então
eu vou ter menos epsilon B menos A. Então, se o intervalo for limitado, é meio que dizer assim, se dois caras partem do mesmo ponto, com velocidades próximas, eles vão andar próximos. Mas esse próximos, vamos dizer, tem o próximos, vão andar próximos, mas não é bem assim, né? Se tem uma diferença pequena de velocidade, depois de muito tempo, essa distância vai ser grande. Então, a estimativa do próximo depende de quão próximos eles estão, as velocidades vão estar, supondo que eles saem do mesmo ponto, mas quão próximas as velocidades vão estar, e quão longo é o intervalo de tempo, que está expresso aqui no epsilon é o quão próximos e o B menos A é o intervalo de tempo. E o que a gente mostrou para séries de potências é que a convergência é nesse sentido aqui. Quer dizer, a gente então, vamos dizer, distância, chamada assim, norma do Supremo. É meio assim, se você tem uma função f de AB em R limitada, então você diz que a norma de f é igual ao sup do módulo de f de x. Pega ou escrevendo assim, sup do módulo de f de x, x pertencente a AB. Lembrando sempre que o sup é o que deveria ser o máximo, mas se eu não sei nada sobre as funções, só sei que é limitada, pode não ter máximo. Então, esse aqui é o tamanho da função. E a distância de f a g é igual à norma de f menos g. Então, eu pego os f de x menos g de x em módulo, e o supremo é a distância. Então, o que... vamos dizer, a gente tem o seguinte teorema. Se f de x é igual a somatório de n igual a zero a infinito de an x elevado a n para todo x pertencente a menos RR, quer dizer, eu pego essa série de potências, defino a função por essa série de potências, e isso tem um raio de convergência. Provou isso. Tem lá um intervalo onde esse negócio converge. Esse intervalo pode ser zero, de 0 a 0, ou seja, só converge em zero, e pode ser de menos infinito a infinito, e pode ser qualquer coisa no meio, dependendo da série. Então, você tem aqui 0, menos R, R, aí você pega um intervalo AB aqui dentro, então, Fn de x igual a somatório de k igual a 0 até n de AK x elevado a k, quer dizer, essa é a minha aproximação, converge para F em AB converge uniformemente. Repara que dizer que converge uniformemente é dizer que essa distância tende a zero. Não é? Porque uniformemente significa que isso aqui significa que o limite, para todo epsilon maior que zero, existe n epsilon tal que n maior que n epsilon implica Fn de x menos f de x menor que epsilon para todo x no intervalo AB.
Quer dizer, a gente mostrou esse teorema. Esse teorema está dizendo, em outras palavras, que a distância, porque isso aqui, se isso vale para todo x, significa que o supremo desse cara aqui é menor ou igual que epsilon. Então, nessa distância, a gente tem isso daqui. A gente viu que não é suficiente para a derivada. Então, na verdade, para mostrar que as séries de potências você podia derivar termo a termo, isso aqui garante que você pode integrar termo a termo. Quer dizer, que isso garante o seguinte, né, que se eu fizer integral de Fn, isso converge para a integral de F. Mas não garante que a derivada de Fn converge para a derivada de F. Então, na verdade, a gente teve que passar pelo raio de convergência, provar que a sequência das derivadas também converge e tal. Teve uma relação para provar isso. Esse é mais ou menos um quadro, acho que já meio que estabelecido lá no tempo do Fourier. Essas noções de convergência estavam se consolidando. O problema é que as séries de Fourier não funcionam assim. Elas não foram feitas para nobreza, vamos dizer assim. Porque é um subproduto da teoria aqui que toda função que é dada por uma série de potências tem infinitas derivadas. Você pode derivar, tem derivada primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. É claro que no curso de cálculo 1, a gente meio que pensa que toda função tem derivada, e tantas derivadas. A função, para a gente, é polinômio, seno, cosseno, exponencial, logaritmo. Você pode ir derivando. Mas essas são só vamos dizer, os tipos particulares de função que a gente consegue manipular muito bem. Mas você consegue, vamos dizer, consegue imaginar funções que não são assim, né? Você pega o módulo de x, tem uma quebra. A partir daí você pode produzir quebras, infinitas quebras, até chegar ao exemplo do Weierstrass, uma função que é contínua em todos os pontos e não é derivável em nenhum ponto. Então, esses bichos existem. Quais são? Esses bichos existem, mas eles estão excluídos, né? Funções descontínuas, funções que não têm derivada segunda, coisa assim, estão fora disso aqui. O Fourier, quando ele, vamos dizer assim, quando ele introduz as séries dele, aliás, tanto Fourier como Newton, né, eles introduzem as séries e tal, mas eles não provam todos os detalhes. Eles têm uma certa dose de fé de que o que eles estão fazendo vai dar certo. E, obviamente, a gente só fala deles hoje porque eles estavam certos. Então, outros que tiveram outras ideias que não deram certo caíram no esquecimento. Mas o Fourier, ele... Assim, no caso do Newton, é importante observar, né, que o AN... O AN é igual à enésima derivada de f em zero sobre n fatorial. Ou, se você fizer a série de seno em A0, é a enésima derivada em A0. Então, se você conhece as derivadas, você conhece a série. Então, por exemplo, seno e cosseno, a gente tem todas as derivadas em zero, então a gente consegue produzir a série dos senos, a série dos cossenos, e provar que o raio de convergência é infinito. Então, isso aqui significa que estamos no reino da derivada. Quando Fourier
escreve f de x igual a 0 sobre 2 mais somatório de n igual a 1 a infinito de an cosseno de nx mais bn seno de nx, as fórmulas são assim, ó, an igual a 1 sobre π, integral de menos π a π. Isso daqui, no Newton, você tem x pertencente a um certo intervalo menos r que varia com a função. Aqui é x menos π. Qualquer intervalo de tamanho 2π serve aqui, porque como seno e cosseno tem período 2π, isso vai se repetir a cada 2π. Então você tem isso aqui, vamos dizer, de menos π a π, de f de x cosseno nx dx. O bn é igual a 1 sobre π, integral de menos π a π, de f de x seno de nx dx. Então aqui tem uma mudança importante, né? Porque aqui esse é um clube ao qual, para ser admitido, existe uma exigência básica. Tem que ter todas as derivadas. Em princípio, parece que só no zero bastaria, mas depois você vê que tem derivadas em todos os pontos no raio de convergência. Então, é uma elite aqui, funções aqui têm que ser infinitamente diferenciáveis. Né? Quem não tiver módulo de x, se você quiser fazer a série do módulo de x de 100 já não funciona. Se você pegar a função que vale 0 nos negativos, 1 nos positivos e qualquer coisa em 0, também está fora. Mas aqui não, ó. Aqui é a integral que conta. Então, para isso daqui fazer sentido, basta que a f, digamos, seja integrável. Qualquer função integrável tem o direito de pertencer a esse clube aqui. E funções, você pode integrar funções descontínuas, até bem descontínuas. Né? O que eu acho legal é que o Fourier reconhece isso. Ele escreve lá, agora as funções descontínuas também podem ser tratadas pela análise, porque elas podem ser expressas dessa maneira. É claro que, assim como no caso do Newton, tem um problema que é tipo 1 sobre 1 mais x2 igual a somatório de an, x elevado a n. Você escreve isso aqui, mas só para x entre menos 1 e 1. Aqui também, se você pegar uma função tipo uma função assim, e com algum valor qualquer aqui no meio, chamar isso aqui de f de x, essa f tem uma expressão assim, só que, vamos dizer, alguma coisa vai ter que ser esquisita aqui, porque os senos e os cossenos são funções contínuas. Então, como é que vai ser aqui, no limite? Na verdade, nesse caso, assim, se mostra que o limite no infinito é 0, mas a minha f podia ter um outro valor aqui, ou podia, vamos dizer, ser 0 aqui, saltar aqui, uma coisa assim. Então, tem pontos em que a coisa não vai funcionar. Então, a questão, assim como a questão do entender esse problema do raio de convergência da série de Newton levou aí 150 anos, pelo menos, e tal, também a questão de ter alguma garantia da convergência pontual da série de Fourier
não para todos os pontos, mas pelo menos a menos de um conjunto de medida nula. Falei para vocês que é um conjunto de medida nula, é um conceito que vem na esteira da série de Fourier. Isso também leva uns 150 anos. Mas, de qualquer maneira, aqui, essas funções que estão aqui, né? Essas funções que eu estou somando, né? Se eu fizer fn de x igual a 0/2 mais somatório de k igual a 1 até n de AK cosseno de kx mais BK seno de kx, essas funções todas são seno de cosseno, soma de seno de cossenos. Tem todas as derivadas que eu quiser. E eu sei, é um teorema lá no meio da minha história, né, que se uma sequência de funções contínuas convergir uniformemente, a função limite é contínua. Quer dizer, se isso daqui convergir, quando n tende para infinito, para uma certa f de x uniformemente, então f é contínua. Eu podia dizer, tá bom, isso é paciência, as funções descontínuas vão ficar fora, mas o Fourier viu logo desde o começo que funções como essa daqui tinham série de Fourier, tem os coeficientes. A aproximação é boa, né? Você faz uma coisa... Isso, aliás, é uma coisa... Insisto nisso. Peguem algum exemplo de função dada por série de Fourier, tipo aquela x que a gente fez. A gente calculou os coeficientes. Joga no computador para calcular as fn's para alguns n's e vê que você vai ver, vamos dizer, um caso assim onde tem salto, ela vai fazer, mas ela vai ficar... Aqui ela fica meio assim, perto desse ponto, mas tem uma aproximação. Então, o Fourier sente que uma grande força da coisa que ele inventou foi que aqui podia entrar funções descontínuas também, ou funções só contínuas e tal. Então, a gente não pode pensar série de Fourier em termos de convergência uniforme, a menos que... Sim, tem logo um dos primeiros resultados de convergência de série de Fourier, do Dirichlet, acho que ainda o Fourier morre em 1830, 31, não sei, acho que 30. Acho que ainda em vida do Fourier, o Dirichlet demonstra, vamos dizer, que se você é uma função contínua com derivada primeira contínua, já é suficiente, e periódica, porque, vamos dizer, o que vale a mesma coisa em π menos π, porque essas funções são assim, você tem convergência uniforme da série de Fourier. Mas a questão é, e se é uma função assim, como é que eu vou lidar com isso? Então, aos poucos, foi se definindo uma noção de distância que é bastante boa para séries de Fourier, que é o seguinte: eu defini a norma da função f, chamada norma 2, de f, como sendo a raiz quadrada da integral. Bom, vou botar aqui de menos π a π, mas em geral, vou botar de A até B, o intervalo pode ser menos π, pode ser qualquer outra coisa. F de x ao quadrado dx e tira a raiz quadrada. Eu costumo dizer, só uma mente doentia ia ter essa ideia. Mas tem uma ideia, vamos dizer, a norma 1 é mais razoável.
A norma 1 seria a integral de A até B do módulo de f de x. Aqui eu não preciso o módulo porque eu estou elevando ao quadrado. Então... Tá? Quer dizer, você mediria o tamanho da função pela área. Se você pegar, mesmo que a função tenha um pedaço negativo, você olha a área aqui positiva também, seria o tamanho da função. Então, a distância entre duas funções seria medida por essa área daqui, razoável. Mas pegar a área do quadrado da diferença e tirar a raiz quadrada, realmente... Mas é impressionante o seguinte, é que na hora que você começa a fazer as contas com a série de Fourier, isso aqui é melhor, vamos dizer, raiz quadrada, talvez não. Mas mais, isso aqui tem tudo a ver com o seguinte, ó, quando você está aqui no plano e você pega um vetor aqui, ele tem coordenadas x1, x2. E o tamanho de V é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, tira a raiz quadrada. Tá certo? Se eu pegasse um par ordenado x1, x2 e dissesse para você qual é o tamanho do par ordenado x1, x2, uma resposta razoável seria dizer o maior dos módulos de x1 e x2. Outra resposta razoável, soma o módulo de x1 com o módulo de x2, isso é o tamanho. Mas, sem esse desenho aqui, é também coisa de maluco dizer, não, pega o quadrado de x1, soma com o quadrado de x2, tira a raiz quadrada, essa que é a boa. Mas, depois você olha para esse, não, vou fazer assim porque tem uma geometria aqui por trás. Isso daqui, de certa maneira, é isso, né? Porque uma função é como se ela tivesse infinitas coordenadas, o valor dela em cada ponto é uma coordenada. Então, você está somando os quadrados das coordenadas, tirando a raiz quadrada. E, para que... Vocês viram produto escalar? Produto escalar? Produto escalar você tem o vetor U, o vetor V, tem o ângulo θ. Aí o produto escalar de U por V é igual a norma de U vezes a norma de V, vezes o cosseno de θ. Isso daqui, em coordenadas, né, se U é igual a U1, U2 e V igual a V1, V2, vocês vão ver isso em álgebra linear, no terceiro período. Isso daqui pode ser escrito sem referência ao cosseno. Isso pode ser escrito assim, U1, V1 mais U2, V2. É verdade. Para provar, tem até um videozinho. Então, essa coisa que é super geométrica pode ser calculada só em termos das coordenadas. Aqui a gente tem um produto escalar de f por g, que é integral de a até b de f de x, g de x, dx. Que é meio que a mesma coisa aqui, você multiplica coordenada a coordenada e soma tudo. E por incrível que pareça, isso permite a gente ter uma visão geométrica nesse espaço de funções muito parecida com a visão geométrica do plano. Em particular, você pode dizer quando duas funções são perpendiculares, porque aqui, perpendicular é quando o cosseno θ é zero, ou seja, quando esse produto aqui é zero. Aqui vai ser quando essa integral aqui for zero. Em estatística, isso também é presente. Então, tem uma ideia, uma geometrização de espaços de dimensão maior que 3, que passa, em parte, por introduzir alguma coisa desse tipo aqui. O fato é que essa norma aqui funciona super bem para as séries de Fourier. Deixa eu ter tempo para dizer alguma última coisa, Pérez?
Então, só para ilustrar, se você pegar essa F, pensa essa F aqui, aqui está F. Vou desenhar ela como se fosse uma flechinha assim, F. Aí, aqui tem um plano assim, e aqui está a Fn. A Fn é essa truncada aqui. A ideia é a seguinte, a F está aqui no espaço das funções todas. A Fn está no espaço dos polinômios trigonométricos de grau menor ou igual a n. Quer dizer, significa o seguinte, são coisas do tipo alfa 0 mais alfa 1 cosseno x mais beta 1 seno x mais até alfa n cosseno nx mais beta n seno nx. Quer dizer, pensa assim, tudo que eu posso produzir somando senos e cossenos até o nx. Isso aqui é um espaço de dimensão 2n mais 1. Precisa de n mais 1 alfas e n betas para definir um polinômio desse. Então, é um espaço de dimensão 2n mais 1. Tá aqui. A minha f vive num espaço de dimensão infinita. Aí, é meio assim, como você tem esse produto escalar, tem uma geometria, dá para você pegar e projetar a f aqui. Projetar significa pegar o ponto daqui que está mais próximo de f segundo essa distância. Esse ponto é esse Fn aqui. E tem um teorema de Pitágoras aqui ainda. Esse ângulo aqui é reto. Quer dizer que você tem a integral de menos π a π de f de x menos fn de x. O que é isso? É esse aqui, ó, f de x menos fn de x. Vezes fn de x é zero. Estou dizendo que esse cara daqui é perpendicular a esse aqui. Então, a série de Fourier tem isso. Toda vez que você trunca a série, você está escolhendo, dentre todas as aproximações da f por um polinômio trigonométrico, a melhor, mais próxima, nesse sentido. E vale, inclusive, o Pitágoras no seguinte sentido. Se você pegar a norma de f, essa norma ao quadrado, ela vai ser igual à norma de Fn ao quadrado mais a norma de f menos Fn ao quadrado. Medindo desse jeito, esse tamanho daqui ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Teorema de Pitágoras. E é engraçado que se você define as coisas precisamente assim, a demonstração do teorema de Pitágoras é em uma linha. Isso aqui, porque o que significa esse ângulo reto aqui? Significa que esse produto escalar é zero. Então, você faz a conta aí. Então, tem toda uma geometrização da matemática em dimensão maior do que 3 que passa pelos RNs, e quando estão falando de RN, estão falando de ciência de dados. Tá? Toda vez que você tem dados em profusão, né, você tem objetos que são caracterizados por um certo número N de propriedades, características numéricas, e você diz, então esse objeto aqui, né, sei lá, qualquer um de nós
lá nos arquivos do Google, de certa maneira, deve ter um monte de numerozinhos que correspondem a tudo que eles sabem sobre cada um de nós. Dados são assim. A RN é um negócio assim. E essas N-uplas você pode somar, pode subtrair, pode multiplicar por número. Tá? No caso que a gente está abordando aqui, as funções são é como se fossem elementos no espaço de dimensão infinita, infinitas coordenadas, cada função. Mas, de qualquer maneira, tem todo um conjunto de ideias que permitiu a gente, principalmente no começo do século XX, pensar geometricamente situações que não tem nada de geométrico, mas que envolvem espaços de dimensões maiores do que 3. E passa por alguma coisa assim, definir um produto escalar. É interessante que é mais natural você pensar assim, não, já que em R2 eu defino produto escalar como o 1V1, o 2V2, mais o 2V2, em R3, o 3V3, então em R4 eu faria o 1V1, mais o 2V2, mais o 3V3, mais o 4V4, em Rn também e tal. Então você pensaria assim, começa em R2, R3, R4, tal, Rn, quem sabe um dia dimensão infinita. Mas o curioso é que o Fourier veio antes. Então, assim, antes dessa ideia se consolidar em Rn, ela apareceu em funções. É claro que o Fourier não enxergou essa geometria, nem... O que aconteceu foi meio que as coisas correram paralelamente lá por volta de 1920. Começa assim, mais ou menos 1900 até 1930, essas ideias estão ficando mais claras, e aí alguém diz, não, mas peraí, esse negócio aqui que aparece na série de Fourier, o 1V1 mais o 2V2 que tem aqui, ou o V cosseno θ, é tudo a mesma coisa. E aí se faz uma teoria geral que unifica isso. Vocês vão ver um pouco disso em álgebra linear. Mas em álgebra linear, provavelmente vocês vão ver mais exemplos de Rn, diversas situações em dimensão finita. Mas é curioso que também nessa situação aqui isso aparece. Aliás, esse exercício de dizer que este cara daqui é o mais próximo da F com essa norma daqui, dá para fazer com cálculo 1. Porque é um problema de mínimo. Pensa assim, ó. Eu tenho f de x menos g de x. Eu tenho integral disso daqui ao quadrado dx. E a minha g de x tem essa cara daqui. Então eu tenho que fazer integral de f de x menos alfa zero mais somatório de alfa k cosseno de kx mais beta k seno de kx. Isso tudo aqui ao quadrado dx. Isso aqui é a minha função, vou chamar de fzão de x, menos π é π. E agora eu quero que isso daqui, eu estou procurando os alfas e os betas. Tais que essa coisa seja a menor possível. Então, uma maneira de você fazer isso supõe que eu tenho a solução. Então, a solução me dá alfa 0, alfa 1, alfa n, beta 1, beta n. Aí eu quero calcular o alfa 0. Supõe que eu tenho os outros. O alfa 0 vai minimizar isso. Né? Se eu pensar só isso aqui variando e deixar tudo parado,
O alfa-zero vai dar o mínimo. Então, eu tenho uma variável só, e eu derivo em relação a essa variável aqui dentro. Aliás, nem precisa ser aqui dentro, né? Eu posso operar esse negócio e tirar os alfas. Tá? Dá para você fazer as contas aqui, ficar em termos de integrais de f de x com cossenos e senos e tal. Então, você tem alguma coisa que depende do alfa-zero, alguma coisa do alfa-1, do alfa-2, do beta-1, e aí você deriva em relação ao alfa-zero e diz, bom, essa derivada tem que ser zero. E aí sai a fórmula do alfa-zero, que é uma das fórmulas de Fourier. Depois vai para o alfa-1, para o alfa-2, para o alfa-3, para o alfa-k, e pode usar cálculo, tá certo? É uma situação assim que você olha para isso e diz, porra, não consigo nem formular esse negócio, não consigo nem imaginar como eu resolveria. Mas se você parar e pensar, diz, tem esse aqui é de k igual a 1 até n, então tem k variáveis aqui, outras k aqui, 2k mais 1 aqui, 2k mais 1 variáveis. É um problema de mínimo. Então você pensa assim, não, fixa todas as derivadas menos uma, supõe que elas já estão na posição ótima, a que sobrou tem que ir para a posição ótima. Então eu derivo em relação a ela igual a zero. E acontece que essa derivada não vai depender do resto, então você calcula ela. Aí você faz cada uma delas e você tira as fórmulas. Sabe? Às vezes é só uma questão de coragem. Aliás, tem uma história que corre no meio matemático, às vezes a personagem varia. Mas algum grande matemático que estava não sei se na graduação, no doutorado e tal, chegou atrasado na aula. Chegou lá. Aí sentou, tinha 2 problemas no quadro. Aí o cara copiou os problemas e tal, foi para casa. E aí os problemas eram difíceis, demorou semanas e tal, mas fez. Aí foi lá entregar para o professor. Aí o professor olhou aquilo e falou, cara, eram 2 problemas que o professor apresentou, dizendo, esses são problemas abertos, ninguém sabe resolver e tal. Mas o cara só fez porque ele não sabia que eram problemas difíceis. Então, ele foi lá e fez. Então, é meio assim. Aqui, se você olha para isso, porra, mas se eu disser para você, eu falei para você, dá para fazer. Agora, é provável assim que você, em casa, você vai conseguir fazer. Então, ali foi isso. O cara não sabia que era impossível, mas foi lá e fez. Bom, aqui, a ideia aqui foi dar um panorama mais do alto dessa questão de aproximação de funções e chamar atenção para o fato de toda vez que você faz alguma aproximação, exige que você defina como é que você mede a diferença. Isso vai aparecer, aqui é dramático, mas mesmo em RN, tá certo? Você tem lá um monte de dados. Aí você diz, não, eu vou jogar fora alguma coisa aqui e vou ficar com o resto. Como é que eu... Então eu perdi alguma coisa. Como é que eu meço esse tamanho do que eu perdi para dizer, não, ainda está perto? Isso é uma decisão que tem que ser tomada dependendo do problema e que tem implicações. Inclusive, assim, uma vez que você define os critérios, você faz as contas. Mas, vamos dizer, se eu vou definir, se eu tenho controle de como é que eu vou medir o erro, eu posso escolher o erro que vai favorecer A ou B. Então, isso é sempre importante ter em mente que não existe num problema complicado assim uma única métrica, uma única maneira de medir os erros, as diferenças, o mais próximo, e isso tem que ser escolhido. Matematicamente, toda vez que você tem a possibilidade de escolher uma métrica que tem um produto escalar,
esse nome aqui, vocês vão ver em Aljuler, por trás, as contas ficam mais fáceis. Você tem geometria, tem teorema de Pitágoras, então a gente fica super feliz. Mas nem sempre é possível. Mas... Em estatística, tem uma métrica natural que é dada por um produto escalar. Bom, então, é isso. Era para ser uma revisão, mas foi uma revisão assim, por cima. Né? Então, tem a prova, né? Vamos fazer. Espero conseguir preparar ela hoje. O Felipe pediu se podia ser para entregar até quarta-feira, por mim está tudo bem. O Ian vai em São Paulo, Paulo. Aí tu precisa ler toda segunda-feira para conseguir fazer. Bom, eu já falei que quarta-feira estava bom. Então...